Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manegia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2023, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 109. A questão 109 ela é bem interessante, ela descreve para a gente o seguinte, olha só. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que tornaram independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Qual estrutura? Aí a pergunta é a seguinte, né? Qual estrutura possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Então, olha só. A. Fruto. B. Esporo. C. Semente. D. Tubo polínico ou é vaso condutor. Então, ó, ele quer saber a fecundação dos seres vivos citados acima. Então, que seres vivos? Ó, plantas, tá? Ambiente aquático, terrestre, tá? Ó, beleza. Então, tá. Pausa o vídeo aí e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, viu? Vai se tratar aqui do quê? De tubo polínico. Como assim? Tá? Ele tá perguntando qual a estrutura que possibilitou a independência da água para a fecundação dos seres vivos citados acima. Quais seres vivos citados acima? Evolução das plantas, né? Ambiente aquático, nananã. Aí, por que não são as outras, né? Por que aqui no caso a resposta alternativa correta é a letra D? Se você for analisar os outros, né? Por que é AD, tá? Vamos falar aqui o motivo de ser AD, ó. Se a gente for analisar, ó, no início da evolução das plantas, né? Elas vão depender da água para fecundação, tá? Faz de conta que é uma águazinha. Então, por exemplo, as briófitas, né? E as pteridófitas, né? Aquelas plantinhas que a gente conhece. Elas vão precisar da água, por quê, tá? Ó, para os gametas masculinos, para eles nadarem, né, até os gametas femininos. Com o surgimento, tá, das gimnospermas e angiospermas, se vocês forem analisar sobre essa parte aí das plantas de fecundação, as plantas, né, com essas sementes vai evoluir para quê? Para o grão de pólen, tá, que vai conter o gameta masculino. E através desse procedimento todo, né, esse processo, ao ser transportado pelo vento, os animais e os outros meios, esse grão vai se depositar aí sobre o estigma da flor, né, nas angiospermas, ou diretamente sobre o óvulo nas gimnospermas. Aqui no caso, na questão, o processo, a resposta correta vai ser tubo polínis. Ih, gente, nossa, hoje tá difícil, viu? Vai ser o tubo polínico. Eita, saiu, finalmente. Por quê? Porque ele vai ser uma estrutura, tá? Uma estruturazinha que vai, tá? Transportar o gameta masculino até o óvulo. Sem o quê? A necessidade da água, tá? Aqui no caso, esse mecanismo aqui vai ser crucial, ó. Aqui no caso, ó, independência da água. Então, sem água, tá? Frutos, sementes, tudo, nada, vaso condutor, nada disso. Aqui ele quer saber independência. O que é independência? Sem a água, entenderam? Então, se você fosse pensar água, você poderia confundir, mas aqui é sem água, tá? E então, através desse tubo polínico, né? Sem a necessidade da água, né? Vai ser uma estrutura aí do gameta, que o gameta masculino vai até o óvulo, sem a necessidade da água. E esse mecanismo aí, ele vai ser crucial, tá? Para que as plantas pudessem, essas plantas citadas, se reproduzir em ambientes o quê? Secos, tá? Que vai facilitar a sua adaptação. Eu nem gosto muito de colocar questões assim sobre plantas, né? Sobre a questão, tem um ambiente não favorável, então como que ele conseguiu aí, como que conseguiu acontecer isso, né? Então, aqui é por esse motivo, tá? Vai ser o tubo polínico que vai auxiliar nesse processo aqui, ó, independência da água, tá? Por esse motivo aqui, que a alternativa correta vai ser a letra D, beleza? Beleza, agora vamos para a questão 111. A questão 111, ela descreve pra gente o seguinte, ó.
Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, o periderme e floema. A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessas espécies, quanto ao corte e retirada de um anel completo ao longo da circunferência do tronco. O que acontece? Beleza. Aqueles que têm parte da casca retirada, sem completar essa circunstância, podem sobreviver. A pergunta é a seguinte, a morte desses indivíduos decorrente da retirada do anel completo da casca é provocada pela interrupção do quê? Então, olha só. A, fotossíntese. B, transpiração. C, troca de gases. D, formação de brotos. Ou é nutrição das raízes? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? Gente, a questão descreve, do Barbatimão, que é o nome dado a uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Ok, essa casca, ela constitui principalmente por dois tecidos vegetais que ele descreve, Que tecidos? Periderme e floema, tá? A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos, Aí, ok. O ponto-chave é, quando o corte retira o anel completo ao longo da circunferência do tronco, ele quer saber o seguinte, aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência podem sobreviver. Aí, ele quer saber por que a morte desses indivíduos decorre da retirada do anel completo, da casca, tá? Ela é provocada pela interrupção do quê? Por que acontece a morte deles, A morte desses indivíduos decorre da retirada do anel completo da casca. Ela é provocada pela interrupção do quê? Então, olha só, por que não são as outras? Primeira coisa, fotossíntese, por que não é? Gente, a fotossíntese ela vai ocorrer nas folhas, não vai afetar a remoção do floema, então não é, tá? Por que a letra E, Transpiração não é, porque a transpiração vai ser um processo aqui de perda, da água pela planta através de folhas, tá? Principalmente pelos estômatos, enfim, não é. E nem a C, troca de gases, que ocorre principalmente através dos estômatos nas folhas. A remoção dela, do floema, não vai impedir esse processo, tá? Aqui no caso, nem a D, tá? A formação de brotos também não tá diretamente ligada nessa etapa. Vai ser a letra E, nutrição das raízes, tá bom? Por quê? Porque a nutrição das raízes, quando você remove um anel completo da casca de uma árvore, gente, o que vai acontecer? Vai ocorrer o quê? A interrupção, tá? A interrupção do transporte da seiva que vai ser elaborada pelo floema. E esse floema aí, ele vai ser responsável por conduzir os produtos da fotossíntese, como açúcar, nutrientes, tá? Todos aqueles nutrientes que vão ser levados para a plantinha. Aí, para batimão, Que é para essa árvore, Então, gente, depois disso, se for responsável por conduzir os produtos da fotossíntese, como açúcar, nutrientes das folhas, das partes inferiores da planta, incluindo essas raízes, a retirada aqui da casca vai fazer o quê? Vai interromper o quê? Os nutrientes. E sem os nutrientes uma plantinha vive? Sem os nutrientes a árvore sobrevive? Não, gente? Igual nós, seres humanos. A gente sem os nossos nutrientes, Sem a nossa capacidade nutricional adequada, sem alimentação, a gente consegue sobreviver, É um pouco difícil, Então, e o mesmo acontece com as plantinhas, tá? Sem esses nutrientes, elas não vão conseguir sobreviver. Então, a retirada da nutrição das raízes vai acabar matando essa plantinha, essa árvore. Entenderam o motivo de ser a letra E? Por conta disso, tá bom? Bom, meus amores, vamos lá. Vamos agora para a questão 113, tá? A questão 113, ela descreve pra gente o seguinte. Deixa eu ver aqui. Isso. Avaliação de substâncias genotóxicas. Ok, ela descreve pra gente o seguinte, o ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade, que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos, que
aparecem próximo aos núcleos das células com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados, provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Ok, a pergunta é a seguinte, ó. Os micronúcleos se originam do quê? Então, A, nucleolos, B, lisossomos, C, risossomos, D, mitocôndrias ou E, cromossomos. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso 113, se vocês marcaram a letra E, também vocês acertam. Também não. A outra também foi E. Ai, gente, até isso foi também. Então, também. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Gente, a questão, ela trata sobre a avaliação de substâncias genotóxicas, tá? Ele descreve do ensaio, tá, dos micronúcleos, que é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, tá? Ok. E detalhou pra gente que os pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos das células, o que eles são, tá? Presente de micronúcleos. O que eles são? São pequenos núcleos que aparecem próximo aos núcleos da célula. Faria sentido marcar nucleus? Não, né? Enfim, lesões genéticas, tá? Os micronúcleos já são fragmentos do DNA encapsulados provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Por que a letra E, gente? Olha só, o seguinte, se você for analisar aqui, a resposta aqui, no caso, vai ser a letra E. Por quê? Porque os micronúcleos, eles vão se formar o quê? A partir de fragmentos de cromossomos. Como assim? Ou de cromossomos inteiros que não foram adequadamente segregados durante a divisão celular. Ou seja, esses fragmentos, tá? Esses fragmentozinhos aí, tá? De cromossomos que vão ficar encapsulados por volta, né? O que vai acontecer? Me perdi aqui. Vamos lá. Eles vão formar, tá? O que vai acontecer? Esses fragmentos de cromossomos inteiros que não vão ser adequadamente segregados à divisão, tá? Esses fragmentos, eles vão ficar encapsulados, tá? Por uma membrana nuclear que vai ser separada. Ok, até aí tudo bem. Beleza. Vão formar aí os micronúcleos, tá? Ao lado do núcleo principal da célula. Entenderam? Ou seja, vamos lá. Durante a mitose, vai haver aí, tá? Por que não são as outras? Primeiramente, não são as outras. Porque tanto a A, quanto a B, quanto a C, quanto a D, né, mitocôndrias, vão se referir ao quê? Estruturas celulares, estruturas celulares, tá? Não é esse o objetivo, não é estruturas celulares, que está diretamente ligada aqui à questão e com a origem dos micronúcleos. Estava falando para vocês que durante a mitose, estou até colocando coisa errada aqui, ó. Durante a mitose, certo? Durante a mitose, o que vai acontecer? Se houver erro no processo de segregação dos cromossomos, com as quebras cromossômicas, né? Ou falha na função do fuso mitótico, alguns fragmentos cromossômicos ou cromossomos inteiros podem não ser incluídos no núcleo principal das células filhas. Aí é que tá. Esses fragmentos vão ser encapsulados e vão formar o que? Os micronúcleos. Isso daqui vai indicar danos genéticos que podem ser usados como marcador de genotoxicidade. É o que a questão descreve pra gente, tá? Por esse motivo, a letra E, que está ligada aqui a cromossomos, tá? Por quê? Porque os micronúcleos, eles vão se formar a partir dos fragmentos dos cromossomos ou dos cromossomos inteiros que não vão ser adequadamente segregados durante a divisão celular, entenderam? Por esse motivo que a letra E é a alternativa correta, tá certo? E, amores, vamos lá, vamos agora para a questão 120. A questão 120, ela descreve pra gente o seguinte, olha só. Pais com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia. Isso. É uma alteração genética, associada à trissomia do cromossomo 21, ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta
contendo um cromossomo 21 com um gameta possuidor de 2 cromossomos 21. Embora normalmente as mulheres com síndrome sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de Down. Olha que interessante, né? 3 anos depois, após dar à luz, mãe portadora de síndrome de Down revela detalhes do seu dia a dia. A pergunta é a seguinte. Beleza, vamos lá, ó. Sabendo que o jovem casal, ambos com a síndrome de Down, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter o bebê. Ok. A pergunta é, ó, o médico informa ao casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão o quê? Então, olha só. A, todos normais. B, todos tetrassômicos. C, apenas normais ou tetrassômicos. D, apenas trissômicos ou tetrassômicos. Ou E, normais, trissômicos ou tetrassômicos. Fazem um vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Vamos lá, galerinha. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? O que acontece aqui, ó? Vamos lá para pegar tudo. Isso. Normais trissômicos. Por quê? O que acontece, gente? Se a gente for analisar aqui, a questão primeiro ela vai descrever, né? A síndrome de Down é uma alteração genética, né? Tá? Da trissomia do cromossomo 21. Ou seja, ela está explicando o que é a síndrome de Down, né? Ou seja, um indivíduo que possui 3 cromossomos 21 e um não par. Como é normal, isso ocorre pela união do gameta contendo 21 cromossomos com um gameta possuidor de 2 cromossomos. Ok, ele explicou o que é a síndrome de Down. E ele descreveu que, embora normalmente as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, um caso de 2008, no interior de São Paulo, né, que uma delas com a síndrome deu à luz a uma menina sem a síndrome. Olha que interessante. Ele quer, sabendo que um casal jovem, ambos com a síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético, né, que eles querem ter o bebê. Aí, o que o médico informa? Ó, o médico informa o casal que, com relação ao cromossomo 21, os zigotos formados serão o quê? Serão normais, tá? Letra E é a resposta correta, tá? Vão ser normais, trissômicos ou tetrassômicos. Como assim? Por que isso acontece? O que está acontecendo? Ó, o que vai acontecer? Vamos ver por que não são as outras, tá? Ó, beleza. Vamos ver primeiro por que não são as outras, para ficar mais fácil para vocês, ó. Todos normais? Não é. Tá incorreto. Por quê? Aqui, ó. Não é letra A. Todos normais? Não. Por quê? Vamos analisar o seguinte, olha só. Não vão ser todos normais, por quê? Porque não é possível que todos os zigotos sejam normais se os pais possuem a trissomia 21, entendeu? Se eles já possuem, como todos vão ser normais, tá? E além dos gametas normais, além de que, né, além dos gametas normais com apenas 21 cromossomos, isso daí vai resultar em zigotos com trissomia, tá? 3 cromossomos, ou seja, ou até tetrassomia, tá? Que vão ser o quê? 4 cromossomos 21. Gente, eu tenho mania de ficar coisa aqui, mas enfim. 4 cromossomos 21. Então, não é, vai estar incorreta. Também não é tetrassômicos, a letra B. Por que não é a letra B? Porque tetrassômicos, nem todos os zigotos vão ter o quê? 21 cromossomos, ou seja, 4 cromossomos de 21, que seria a tetrassomia, tá? Eles vão ter o quê? Apenas uma combinação específica de gametas, tá? Quando ambos os pais fornecem 2 cromossomos 21, isso vai se resultar em tetrassomia. Enfim, não é. C também não é, tá? C também não é. Por quê? Porque na letra C, apenas normais ou tetrassômicos está incorreto. Porque essa opção vai ignorar a possibilidade do quê? Dos zigotos, tá? Trissômicos com 3 cromossomos 21, que são a ocorrência comum aqui quando os pais têm a síndrome de Down e têm filhos. Então, não é a C por conta disso também. Não é a D. Por que não é a D também? Tá incorreto? Por quê? Por que não é apenas trissômicos ou tetrassômicos? Também não.
Porque aqui no caso, embora os zigotos trissômicos, ou seja, 3 cromossomos 21, e tetrassômicos, ou seja, com 4 cromossomos 21, sejam possíveis, essa opção não considera a possibilidade de o quê? De zigotos normais. Por quê? Porque os pais possuem a síndrome, entenderam? Com 2 cromossomos 21, alguns gametas aí vão poder ter apenas um cromossomo 21 normal, que vai resultar aí na formação de zigotos normais, então vai estar incompleta. É a letra E. Por quê? Por que que é a letra E, né? Vamos ver aqui por que que é a letra E. Ó, porque os normais, então vão ser normais. A letra tá horrível, gente. Era para ser normais isso aqui. Normais trissômicos, tá? Trissômicos e ou tetrassômicos, ou tetra. Tri ou tetra, guarda isso, né? Tri ou tetra. Por quê? Porque essa é a única opção. Por quê? Porque ela considera o quê? Todas as possibilidades possíveis, todas as possíveis combinações de quê? De 21 cromossomos. De 21C, de 21 cromossomos. E aí, os zigotos, levando em conta também que os gametas dos pais com síndrome de Down podem ter o quê? 1 ou 2 cromossomos 21, tá bom? Que vai resultar em zigotos normais, trissômicos ou tetrassômicos, portanto, a nossa resposta correta aqui vai ser a alternativa E, tá certo? Vou poder o probleminha aqui, enfim, vai ser a alternativa E, por esse motivo, entenderam? Galerinha, vamos agora para a questão 121, que é uma questão de bioquímica, né? Ela revela sobre a toxicidade do cianeto. O que ela descreve para a gente? Vamos ler. A produção de ATP depende do gradiente de prótons gerados pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação NAD, em NAD, percorrem a cadeia até chegarem ao até chegarem a citocromo C, oxidase, reduzindo o Fe, né, 3+, a Fe2+, ok. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando a água. Beleza. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo Fe3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de Fe3+, da citocromo C oxidase, impedindo sua conversão em F2+, Fe2+, e bloqueando a cadeia respiratória. Beleza. A gente tem um esqueminha aqui. A pergunta é a seguinte, ó. Esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Então, a gente tem substrato proveniente do nutriente, tá? CO2, NAD e NAD+, a forma reduzida, tá? A forma oxidada. A gente tem depois a forma oxidada, o transportador, a forma reduzida, forma oxidada. E, por final, F3+, citocromo C oxidase, H2O, né? E a gente tem aqui a fração 1/2 de O2. Ok, a pergunta é a seguinte, ó, esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? A, ATP, B, água, C, NAD, C, dióxido de carbono ou E, citocromo C oxidase? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, vamos lá, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Porque o que acontece, gente? Várias coisinhas aqui, né? Por que vai ser a letra C? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Vai ser a letra C, NAD, tá? Gente, vamos lá. Vamos ver por que não são as outras, ó. Primeiramente, por que não pode ser a letra A? Por que não pode ser a ATP? A ATP, gente, a gente tem o esqueminha aqui, né? O resultado final, enfim, ela quer saber... esse bloqueio aumenta a concentração celular do quê? Não é de ATP, tá? A ATP, a produção de ATP, ela vai depender diretamente do funcionamento da cadeia respiratória. Então, quando a questão descreve, quando o cianeto bloqueia a citocromo, né, C oxidase, os elétrons eles não conseguem percorrer a cadeia. E o que? Como consequência, o
gradiente de prótons necessários para adicionar ATP da síntese aí não é gerado. Isso significa que o quê? A síntese ATP é reduzida, não aumentada. Por isso, não vai ser a letra A. Por que não vai ser as outras também, ó? Deixa eu tirar isso daqui e colocar assim, tá pequeno, mas enfim. Por que não vai ser a água também? Vamos lá, vamos explicar. Ó. A água, ela vai ser formada no final da cadeia respiratória, no esqueminha aqui, né? Perceberam? Então, se a água vai ser formada no final da cadeia respiratória, quando o oxigênio aceita os elétrons e é reduzido a H2O, como o cianeto impede a transferência desses elétrons para o oxigênio, a formação de água ela vai ser bloqueada. E isso vai significar que o quê? A concentração de água não aumenta, pelo contrário. A produção de água vai ser o quê? Reduzida. Então, não é. Não é dióxido de carbono também não. Por quê? Porque o CO2... Cadê? Aqui, tá apagadinho, mas é CO2, tá? O CO2, durante aí... ele vai ser produzido aí durante o ciclo de Krebs, né? Um estágio anterior à cadeia respiratória e não diretamente afetado pelo cianeto. No entanto, aí se a gente for analisar no ciclo de Krebs, né? Ele também vai requer o quê? NAD, tá? Vai requer NAD mais, tá? Então, para continuar funcionando, o acúmulo do NAD e a falta do NAD no ciclo de Krebs também vai desacelerar aí, reduzindo em CO2. Então, não aumenta. Letra E também não é, por quê? Porque o citocromo, se oxidase, a citrocromo aqui, ela é uma enzima diretamente bloqueada pelo cianeto, o que vai impedir a ação normal, tá? O bloqueio da enzima aqui não vai aumentar a sua concentração, é importante vocês saberem disso, tá? Por esse motivo. Gente, por que a resposta correta aqui é a C? Vamos analisar uma coisa, tá? O seguinte raciocínio, vamos lá. Cadeia respiratória. Deixa eu tentar apagar aqui para ficar bem mais fácil para vocês. Aqui não tem como apagar. Queria apagar aqui pra vocês. Olha que borracha. Essa borracha tá bem pequena, hein, gente? Nossa. É mais fácil eu pegar aqui um pincel, colocar em branco. É mais fácil fazer isso. Vamos apagar essa aqui pra me explicar pra vocês. Isso, acho que aqui vai ficar bem mais fácil pra explicar pra vocês, ó. Vamos lá. Vamos seguir esse raciocínio aqui, ó. Minha letra tá horrível, tá, gente? Mas enfim. Vamos apagar esse aqui também. Apagar tudo. Isso. Lindo. Pronto. Ok, vamos de rosa. Vamos lá. Seguinte. Por que a resposta correta, nossa resposta correta é a C, beleza? NAD, tá? Por que é a NAD? Por que é a NAD? A gente vai ter a cadeia respiratória. Então, vou colocar aqui CR, só para vocês entenderem que é cadeia respiratória, tá? O papel do NAD. O papel do NAD aqui, tá? Vamos lá. O papel do NADH, NADH. O papel do NAD aqui, a cadeia respiratória, ela vai ser um processo celular que ocorre aqui nas mitocôndrias, nas mitocôndrias, tá? Vai ocorrer nas mitocôndrias, onde os elétrons vão ser transferidos por uma série de complexos proteicos, culminante na produção do quê? Isso aqui, ó. ATP, certo? Os elétrons que entram na cadeia do NAD, tá? Vai ser gerado na glicólise do ciclo de Krebs. E vão ser convertidos em NADH. Entenderam? Perdão, NADH não. Aqui já é NAD+. Ó, NAD+. Tirar esse H aqui para não confundir vocês. Vão ser convertidos em NAD+, tá? Que vai transferir os elétrons. Segundo, bloqueio pela toxicidade do cianeto. A gente vai ter um bloqueio pela toxicidade do cianeto. O cianeto, ele vai se ligar aí ao citocromo C da oxidase, impedindo que ele reduza quem? O Fe, tá? 3+. E
AFE, que a gente tem os esqueminhas aqui, né, ó, no esquema, AFE 2+, certo? E isso vai bloquear a transferência do quê? De elétrons para a cadeia respiratória, evitando a redução de oxigênio em água e, consequentemente, a geração de um gradiente de prótons aqui que vai ser necessário para quê? Para a síntese de ATP. O acúmulo do NAD na cadeia respiratória vai ser bloqueado pela oxidação do NAD. Não ocorre eficientemente, e a cadeia não vai receber elétrons provenientes do NAD, como resultado do NH, do NADH, né? Não vai ser convertido em NAD mais. Isso vai levar ao acúmulo de NAD de quê? Dentro das células, tá? Ou seja, esse aumento de concentração do NAD ocorre porque o seu uso na cadeia respiratória aqui vai ser interrompido. Então, vamos lá, ó. Consequências, né? O 4 processo aqui que a gente vai ter, as consequências metabólicas. Vamos lá. Vamos para as consequências metabólicas. O que vai acontecer nisso tudo? As consequências aí desse metabolismo aí doidão que a gente tá tentando explicar e destrinchar aqui para vocês. Nossa, minha letra tá horrível, mas espero que a explicação tenha ficado um pouquinho, ou no mínimo, clara. Tomara que eu tenha atingido o objetivo de explicar para vocês. Enfim, vamos lá. Tá horrível isso aqui, mas enfim. Ok. Resumindo. 4. Consequências metabólicas. O que vai acontecer no final disso tudo? O acúmulo de NAD. Então, você tem aqui do NAD, tá? NAD. O acúmulo desse NAD, tá? Esse aqui, ó, na coisa do NAD, o acúmulo dele pode ter diversas consequências metabólicas, incluindo outras vias metabólicas que dependem do quê? Então, que depende do NAD mesmo, né? Que vai depender aqui do NAD e do NAD, aqui do NADH, perdão, do NAD mais, do NADH, como a glicólise, o ciclo de Krebs e a degradação dos ácidos gráficos. Por esse motivo aqui, tá certo? A correta vai ser a letra C. Por que a letra C? Porque a letra C é a única que está escrito o quê? NAD, ó, NADH, tá? Por esse motivo aqui, chegamos na nossa resposta correta, que seria a letra C, NAD, entenderam? Gente, eu sei que é um pouco complicado, um pouco complexo entender bioquímica, mas espero que vocês tenham entendido o motivo aqui de ter chegado nessa resposta, tá? Bom, e é isso, né? Depois de tantas coisas, achamos nossa resposta final, letra C. NAD, NDAH, NADH. Belezinha? Bom, e é isso.